Graça e paz. Hoje vou continuar tratando com vocês a terceira parte do nosso estudo, religião verdadeira, pura e imaculada, versus religião falsa, infrutífera e inaceitável por Deus. Nós estamos tratando sobre ouvir e escutar a palavra de Deus. A pergunta é: você ouve ou escuta a palavra de Deus? Texto base, Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27. Nós vamos, se Deus permitir, detalhar cada um desses versículos até o 27. Nós ainda estamos no versículo 19. Então vamos ler o texto. Tiago 1, 19 ao 27. Que diz: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Paizinho amado, em nome de Jesus Cristo, suplicamos que o Senhor manifeste em cada ouvinte deste áudio espírito de sabedoria e de revelação. Tua palavra diz que bem-aventurado é o homem que acha sabedoria e que adquire conhecimento. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Que cada ouvinte cresça na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Manifeste temor nos corações. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Ti, ó Senhor. Quem te conhece, por graça e misericórdia, tem compreensão das coisas espirituais. Por isso, Senhor, eu te peço, revela-te a ti mesmo em cada coração, para que ouçam, escutem, considerem e pratiquem a palavra ministrada neste momento. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Então a pergunta é: você ouve ou escuta a palavra de Deus? No versículo 19 diz: Mas todo homem seja pronto para ouvir. A gente já tratou aqui. E escutar e praticar a palavra é um privilégio concedido por Deus. O diabo, ele não está preocupado com os crentes frequentadores de cultos que apenas ouvem a palavra de Deus. Muitas pessoas passam a vida toda apenas aprendendo sem nenhum resultado positivo, pois a palavra nunca desceu ao coração. Jesus, ele deixou bem claro que o parentesco com a sua família de sangue não era mais importante que pertencer à família espiritual de Deus. Olha, vamos conferir o texto. Lucas, capítulo 8, versículo 16 ao 21, que diz: Ninguém, depois de acender a lamparina, a cobre com o vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto,
Veja como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão, e lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus aqui ele não desrespeitou sua mãe e os seus laços familiares. Ele disse que os que ouvem, escutam e praticam a sua palavra são os seus verdadeiros familiares. Então, a sua família espiritual é mais próxima que a família de sangue. O apóstolo João, ele relatou sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Então, mostra que o parentesco de sangue, ele não é mais importante que o parentesco espiritual. É isso que Jesus estava demonstrando aqui. Então, olha o que diz aqui João, capítulo 7, versículo 5. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então, não podemos esquecer que Maria era humana e sujeita a erros. Ela também tinha certas dificuldades para entender o ministério de Jesus. Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 52. Nós vamos ver aqui a dificuldade dos pais de Jesus, os pais terrenos, de entenderem o ministério de Jesus. No versículo 41 diz: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. E logo que os pais ouviram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? E no versículo 50 diz: não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. Então vemos aqui que os pais terrenos de Jesus, né, eles não compreenderam o ministério de Jesus. Eles não compreenderam. No versículo 51 diz: e voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas as coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. João, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Mostra aqui que Maria, ela tinha dificuldade para entender o ministério de Jesus. Versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, alguns comentaristas afirmam que Maria e os irmãos de Jesus os consideravam insanos. É difícil afirmar isso. O apóstolo João comenta que os irmãos pediram que ele se mostrasse ao mundo. Em João, no capítulo 7, versículo 1 ao 5, nós vemos aqui a incredulidade dos irmãos de Jesus. No versículo 1 diz: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia,
porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: Deixe esse lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então, o que fica claro é que o parentesco com Jesus é espiritual e não físico. Mas isso não quer dizer que não temos que ter cuidado com nossos parentes de sangue. Lógico que nós temos que ter cuidado, né? Nós devemos cuidar dos nossos parentescos. Mas o que Jesus deixa aqui, deixa bem claro que o parentesco com Jesus é espiritual e não físico. Então muitas pessoas não entendiam o que Jesus falava. Por isso muitos o consideravam mentalmente perturbado. E o texto bíblico ele nos dá a entender que os familiares de Jesus em Nazaré, eles se preocuparam com a saúde física e mental dele. Por isso estavam dispostos a levá-lo à força com eles. É o que nós vemos aqui em Marcos, no capítulo 3, versículo 20 ao 21. Versículo 20 diz: Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Então, depois da escolha dos 12 discípulos, Jesus atende a multidão numa casa, sem tempo para se alimentar. Dewey M. Holland, ele comenta, abre aspas, depois da escolha dos 12, Jesus retoma seu ministério em uma casa. Ele e seus discípulos estão tão ocupados atendendo a multidão reunida que nem mesmo podiam alimentar-se. Quando a família de Jesus ouve isso, preocupa-se com o bem-estar e quer resgatá-lo. E eles chegam a duvidar da sua sanidade mental. Marcos retorna ao assunto da família de Jesus nos versículos 31 ao 35. Por enquanto, ele esclarece que os ensinamentos e as obras de Jesus produziam pouco efeito nos membros de sua família. De acordo com eles, qualquer um que serve aos outros com dedicação tal que não possa comer é incompetente para cuidar da sua própria vida. É louco. Essa é a explicação deles para o comportamento de Jesus. Fecha aspas. A palavra da cruz é loucura. Por isso que os pregadores são considerados como loucos pelos incrédulos. Olha o que diz em Atos, no capítulo 26, versículo 24. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu, gritando: Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Na Almeida Revista Atualizada diz: Está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Então as pessoas que não têm o entendimento espiritual, elas consideram os santos, os regenerados, como os loucos. Eu mesmo tenho essa experiência própria nesse assunto. Muitas pessoas e parentes me chamam de louco. A nossa família de loucos. Por quê? Deus nos chamou para viver uma vida de renúncia. E muitas vezes as pessoas não entendem o ministério para o qual nós fomos chamados. Então, vamos acompanhar o comentário do William Hendrickson. Abre aspas. Através dos anos, também os seguidores de Cristo têm sido acusados de loucura. Isso aconteceu com Paulo, Atos 26 e 24. Francisco de Assis, o homem que tinha a vida e os mandamentos de Jesus sempre diante dos seus olhos, foi chamado o filho enlouquecido de Bernardone. Quando Martinho Lutero defendeu a supremacia da palavra de Deus sobre as tradições humanas, ele foi considerado até mesmo por alguns dos seus antigos simpatizantes como um tolo, possuído pelo diabo. Vejam também 1 Coríntios 1,18 e também 3,19. Fecha aspas. 1 Coríntios 1:18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem,
mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. O que podemos entender é que as pessoas mais próximas acreditaram que Jesus estava fora de si. Agora escute com atenção o comentário de William Hendrickson. Abre aspas. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Quem eram aquelas pessoas que pensaram que Jesus havia perdido a sua capacidade de pensar com coerência e que, portanto, queriam pô-lo debaixo de uma custódia protetora? A frase usada no original para descrevê-los é ambígua. Ela significa aqueles do seu lado. Fecha aspas. Um outro comentário dele diz, abre aspas, no presente caso, o significado provavelmente seja por meio de enérgica persuasão, tomar Jesus sob custódia protetora. Deve ser lembrado que aqueles que queriam fazer isso eram amigos e não inimigos. Fecha aspas. Lucas, capítulo 8, versículo 19 ao 21, menciona a mãe e os irmãos de Jesus impedidos de chegar até Jesus. A multidão do lado de fora era grande. E Jesus jamais desmereceu a sua mãe. Ele deixou o exemplo que o filho deve cuidar de sua mãe em todo momento. Nós devemos cuidar dos nossos familiares. Em nenhum momento aqui está dizendo que nós devemos ser desleixados com a nossa família. Vamos acompanhar o texto. João, capítulo 19, versículo 26 e 27, que diz: Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então a Bíblia menciona o relacionamento saudável de Jesus e Maria, em amor e respeito recíproco. Lucas, capítulo 2, versículo 51 diz, e voltou com eles para Nazaré, e era submissos a ele. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Então o texto aqui mostra que Jesus era submisso. Ele deu exemplo. João capítulo 2, verso 5 diz, sua mãe disse aos seus serviçais, seja o que for que ele vos pedir, fazei. Então nós vemos aqui um respeito, né? Tanto da parte de Jesus como também da parte de Maria. Então, vamos acompanhar o comentário de Hernandes Dias Lopes que diz, abre aspas, é oportuno esclarecer que os irmãos de Jesus são mencionados repetidas vezes no Novo Testamento. Mateus 12, 46, Marcos 3 e 21, Lucas 8 e 10, João capítulo 2, versículo 12, capítulo 7, versículo 3 e depois o versículo 5, Atos 1, verso 14, 1 Coríntios 9, verso 5, e Gálatas 1 e 19, Tiago, capítulo 1, verso 1 e Judas 1. E ele diz, concordo com a afirmação de Henniker, que diz usar esse contexto para falar de meios-irmãos ou de primos de Jesus a fim de defender a virgindade perpétua de Maria, é uma arbitrariedade e um boato que surgiu somente no segundo século. O fato de Jesus ser chamado de primogênito, que é ali no capítulo 2, verso 7, e também Mateus 1 e 25, pressupõe outros filhos do casal nascidos posteriormente. Fecha aspas. O conhecimento adquirido aqui pela palavra de Deus precisa ser praticado com diligência. Ser membro do corpo de Cristo nos torna responsáveis. Nós não fomos colocados no corpo de Cristo para vivermos em função de nós mesmos, olhando para o nosso umbigo, pensando em nós. Não, pelo contrário. Deus não nos chamou para vivermos o tempo todo envolvidos em atividades egocêntricas. Então, o coração preparado para receber a palavra de Deus é comparado a uma candeia que ilumina. A palavra de Deus é tipificada pela semente e também pela lâmpada.
O conhecimento é semelhante a uma candeia. Candeia era uma pequena vasilha de barro que continha azeite de oliva, e nessa vasilha era colocado um pavio que se encharcava com azeite, alimentando o fogo que iluminava precariamente ali o ambiente. Então a candeia debaixo de um móvel não oferecia iluminação, por isso era necessário colocar sobre um velador. E o que é velador? Orlando Boyer, abre aspas, ele diz: velador, suporte onde se coloca o candeeiro, fecha aspas. Bom, resumindo, velador era uma haste de madeira que permitia melhor iluminação. Então, meus amados irmãos, devemos refletir. Reflita. Rumine a palavra de Deus que você recebeu de forma escrita e ouvida. A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 8, verso 16, que ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca no lugar em que ilumine bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Então, precisamos nos esforçar para pregar o Evangelho. Levante o candeeiro para iluminar. Se empenhe em levar a luz do Evangelho para aqueles que estão em trevas espirituais. Não esconda a candeia debaixo do seu comodismo. Não esconda a candeia debaixo da sua negligência ou coisas que esse mundo oferece. O Evangelho da graça, ele não pode ser escondido. Levanta a bandeira de Jesus Cristo bem alto, com todo o seu esplendor. É isso que diz a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz: fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ainda em Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16, diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhem também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. William Hendrickson, ele comenta, abre aspas, a semente deve ser semeada, a lâmpada deve brilhar, o mistério deve ser revelado, não escondido. Fecha aspas. Então nós não podemos guardar o conhecimento apenas para nós. Devemos compartilhar o tesouro da graça de Deus com outras pessoas. Chegará o dia do juízo para as pessoas que enterraram o talento recebido de Deus. Nós somos embaixadores, irmãos. Nós somos embaixadores do reino, anunciadores de boas novas, pregando a tempo e fora de tempo, anunciando para os famintos como poderão encontrar pão que sacia a alma plenamente. Então coloque a lâmpada no velador, para que as outras pessoas também sejam beneficiadas. Qual é a sua atitude em relação à palavra de Deus? Lembre-se da advertência de Jesus no versículo 18, que diz: portanto vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. A desobediência da incredulidade é punida com uma incredulidade ainda maior. Quem recebe conhecimento e reparte o que aprendeu com outras pessoas, o seu conhecimento é inevitavelmente multiplicado por Deus. Fica cada vez mais rico de entendimento. É o que diz João 1,16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Quem não escuta a palavra de Deus não recebe conhecimento para compartilhar com outras pessoas. Por isso é punido pela própria incredulidade, perdendo até o pouco entendimento que antes possuía. Cuidado, muito cuidado, não fique adiando a sua decisão, pois a indecisão de muitos se converter em rejeição final de Deus. Então, a omissão ela é também pecado. É o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. E diz a Bíblia também, diz a palavra de Deus, que a fé sem obras, ela é morta. É o que diz Tiago, no capítulo 2, versículo 14, versículo 17, versículo 20 e o versículo 26. Vamos ler aqui.
Versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Versículo 17. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então nós não somos salvos por obras. É o que diz Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para as boas obras. É o que diz Efésios 2 e 10, que diz: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Foi para as boas obras que o Pai nos gerou de novo. Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz: Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Olha o que diz o texto. Mas sim a fé que opera por amor. Então, todo o cerimonialismo religioso não tem valor nenhum para Deus, mas sim a fé que opera por amor. Então, quem escuta a palavra de Deus vive em fé, esperança e amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3 e também o versículo 13. Vamos lá, o versículo 3 diz: E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 diz: Lembrando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. E também 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, que diz: O objetivo dessa demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma consciência e de uma fé sem hipocrisia. Se a maioria dos crentes ouvisse o evangelho, amaria e trataria com mais respeito os seus semelhantes. Nossa, eu fico imaginando o avivamento que seria se a maioria dos crentes ouvisse a palavra de Deus. Ouvisse, escutasse e colocasse em prática aquele conhecimento que ele recebeu. Na nova tradução na linguagem de hoje diz: essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Fé em ação se expande como uma saudável árvore frutífera, manifestando diariamente o fruto do Espírito. O sermão não é para você achar bonito ou agradar o seu ego. Você não está sentado numa confortável cadeira para aprender a eloquência, a desenvoltura do pregador. Não. O conhecimento recebido não é para ficar retido na sua mente, mas para ser colocado em prática. A pessoa que escuta e pratica a palavra de Deus demonstra clara evidência que experimentou o milagre do novo nascimento. Ela passa ali a repudiar, ela repudia a justiça própria e passa a considerar todas as coisas como perda por Cristo. Então, o testemunho de Jesus Cristo precisa estar visível em nossas vidas. Precisamos nos importar com milhares de pessoas que vivem em completa inimizade contra Deus. Sim, você pode fazer alguma coisa por essas pessoas. Todos devemos nos esforçar pela propagação do Evangelho da Graça. Não seja egoísta, pensando em ir para o céu sozinho. Convide outras pessoas, anuncie o Evangelho. Muitos crentes estão piorando a cada culto que frequentam. Estão vivendo uma vida degradante, uma vida egoísta. Estão se reunindo para pior e não para um crescimento espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, diz isto: Nisto, porém,
que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Então, os crentes de Corinto, eles estavam piorando a cada reunião que participavam, já que os que gozavam ali de uma melhor condição financeira, eles não cultivavam comunhão com os irmãos mais pobres da igreja. Existia ali uma panelinha dos crentes mais ricos que não dividiam com os pobres as deliciosas iguarias que traziam de casa. Os pobres eram privados da oportunidade de experimentar uma refeição diferente. Existia uma evidente divisão entre os pobres e ricos. E esses glutões e beberrões, eles comiam, bebiam até fartar, embriagando-se muitas vezes, enquanto os pobres humilhados, eles passavam fome. Essas pessoas estavam cultuando a si mesmas, desprezando o amor ao próximo. O apóstolo Paulo foi informado da desordem que havia ali. E depois de discriminarem os mais pobres, os ricos participavam da ceia, né? Eles participavam da ceia com a consciência tranquila, né? Como se não estivessem desprezando a comunhão do corpo de Cristo. Então essas pessoas não estavam escutando a palavra de Deus, já que em vão se reuniam regularmente. Havia apenas um ajuntamento de pessoas, mas não havia comunhão entre eles. O verdadeiro culto deve estar sempre centrado em Deus e no próximo. Muitas pessoas na comunidade de cristãos vivem apenas para si mesmas, sem se importar com as outras pessoas. A verdadeira adoração está em Deus e no irmãozinho ali que está do teu lado. Será que os pastores em nossos dias, que fazem distinção entre ricos e pobres, eles estão escutando a palavra de Deus? Será que estão? Nos dias de hoje, as celebridades têm assento VIP. Não considero isso como igreja, mas como denominação religiosa. Na Igreja de Cristo não existe tratamento diferenciado entre celebridades ricos e pobres. O escritor aos Hebreus, ele denunciou o favoritismo, as acepções de pessoas na igreja ou qualquer outra reunião dos santos. Olha o que diz em Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado? Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Esse homem com roupas finas, com anel de ouro, que recebe tratamento especial, pode ser membro da igreja ou não, pode ser apenas um visitante, como também pode ser um membro da comunidade. Ele pode ser um empresário, uma celebridade, um político, não importa. Muitas dessas pessoas são privilegiadas, enquanto os mais pobres ficam ali, em pé ou sentam no chão. Não podemos classificar os membros do corpo de Cristo pela grife, cor de pele, conta bancária, aparência ou status social. Olha o que diz em João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, estamos usando os talentos que o Pai nos disponibilizou pela sua graça? Você é grato pela salvação recebida? Jesus Cristo, que era o mistério que nos estava oculto, não foi revelado para ficarmos de boca fechada. Então anuncie, anuncie, anuncie que Jesus Cristo foi desvendado em seu coração. Coloque o que você escutou em prática.
Um homem que vivia aprisionado por uma legião de demônios, ele sentiu a necessidade de testemunhar Cristo logo após a sua libertação. Ele se tornou um missionário entre os seus familiares na sua própria terra. Marcos, capítulo 5, versículo 18 ao 20, e diz que ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixassem estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então a fisionomia marcada pelo ódio daquele homem, que outrora estava ali, possuído por uma legião de demônio, a sua fisionomia marcada pelo ódio e violência deu lugar à serenidade. Mente, alma e corpo restaurados. Ali estava um homem sentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo e cheio de gratidão. Ele sentiu necessidade de retribuir a misericórdia e graça concedidos por Deus. Esse homem foi um testemunho vivo, pregando o poder do Evangelho que realmente liberta para os seus próprios familiares e para a região de Decápolis. Primeiro, ele adquiriu experiência, pregando para os seus. Depois, o Senhor foi estendendo os seus limites para mais longe. Ele foi um dos primeiros missionários entre os gentios. O primeiro campo missionário de uma pessoa que nasce de novo é sua própria casa. As pessoas mais próximas precisam testemunhar que realmente houve uma mudança de vida. E Jesus chegou e disse para ele, Jesus ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Infelizmente, em muitas famílias não há nenhuma mudança de vida nas pessoas que frequentam os cultos assiduamente. Nossos familiares precisam constatar que realmente houve uma transformação em nossas vidas. Então, invista na pregação dentro da sua própria casa, para sua esposa, marido, filhos, seus parentes mais próximos, seus vizinhos. Não pregue apenas de lábios, mas com a vida de Cristo que está em você. Seja uma carta viva para os seus filhos que estão crescendo, se desenvolvendo para enfrentar o mundo. A pessoa religiosa que não escuta o Evangelho não pode ter experiência do novo nascimento. Por isso, nunca tem nada para testemunhar. Nem todos os regenerados são chamados para ministérios mais específicos, mas todos somos chamados para pregar o Evangelho dentro da nossa própria casa. Temos um outro exemplo, a mulher samaritana. A mulher samaritana também é um exemplo de pessoas profundamente agradecidas pela salvação recebida. Logo que o ensinamento de Jesus foi revelado em seu coração, ela saiu imediatamente para compartilhar a graça recebida. Vamos ler o texto? João, capítulo 4, versículo 28 ao 30. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, quando a pessoa nasce de novo, a sua alma é dessedentada. A nova vida em Cristo mudou as atitudes daquela mulher. Ela abandonou o cântaro. As coisas materiais deixaram de ser prioridade. Ela saiu com pressa, com a urgente necessidade de espalhar as boas notícias para as pessoas mais próximas. Ela deixou o cântaro para andar com agilidade, com rapidez, pois não poderia desperdiçar tempo. É o que diz em Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 16, que diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, muitas vezes, precisamos nos desvencilhar de coisas que podem nos atrapalhar na caminhada com Cristo. Hebreus 12, 1 diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa mulher, ela deixou tudo o que tinha pela causa de Cristo. O apóstolo Paulo, ele priorizava as coisas espirituais. Filipenses 3:8 diz, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Segundo Timóteo 2,4 diz, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, eu não posso afirmar aqui se a mulher samaritana voltou para buscar o cântaro, mas de uma coisa eu tenho certeza, Jesus Cristo passa a ser prioridade para a pessoa que experimenta o milagre do novo nascimento. Então, sua mensagem ali era objetiva. Ela chega e diz, vinde e vede um homem que me disse tudo o quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então essa mulher, ela recebeu a salvação, se regozijou nela e saiu correndo para compartilhar com outras pessoas a sua nova experiência de vida. A sua boca falava o que havia em abundância no seu coração. Ela chega e diz, vinde e vede. Essa mulher foi buscar água ao meio-dia, porque sabia que nessa hora não iria encontrar pessoas para maltratá-la, pois o calor era muito intenso. Ela não precisava mais fugir das pessoas. Sua vida pecaminosa ficou no passado. Agora era uma nova mulher. Existe uma simbologia espiritual na atitude dos discípulos. Eles se preocuparam em buscar pão terreno. A mulher samaritana saiu anunciando onde encontrar água e pão que dessedentam e saciam a alma humana para todo sempre. Então, os crentes que estão nas lanchonetes, nos shoppings, nos supermercados, em busca de distração do alimento material, estão apenas preocupados com o ventre. Não estou aqui dizendo que se reunir para um lanche ou fazer compras é errado. Não, mas não pode ser prioridade. Não pode ser prioridade. Muitas coisas que ocupam a maior parte do nosso tempo são cântaros que precisam ser deixados. São embaraços que nos atrapalham. E os discípulos de Jesus não tiveram discernimento que estavam vivendo um momento de avivamento espiritual. Então precisamos ter amor pelas coisas espirituais. João capítulo 4, versículo 31 a 35 diz, entretanto, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo, Rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3 diz, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Às vezes fico imaginando como seria o avivamento, se as pessoas realmente crescem no Evangelho. Se os crentes crescem, haveria mais engajamento, misericórdia, mais amor. As coisas do mundo passariam a ser secundárias. As pessoas seriam mais generosas, mais bondosas, mais misericordiosas com o seu próximo. A mulher saiu para buscar água e recebeu de Jesus o que mais precisava, um novo coração. O seu cântaro deixou de ser prioridade. Sua mente estava cheia das verdades espirituais. Deus a tornou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Essa mulher não podia se conter. Uma alegria inexplicável fervilhava no seu interior. E você? Não é grato a Deus? Até quando vai ficar aí parado, de braços cruzados? A nova vida em Cristo expulsa toda a negligência e indolência espiritual. Efésios 5,14 diz, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. A nova criatura é dirigida pelo Espírito Santo. Ela é dirigida pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está sempre em movimento. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, estagnação não é característica do Espírito de Deus.
Uma pessoa na qual habita o Espírito Santo, ela é ativa na fé. Então saia desse túmulo de morte e comece a andar em nome de Jesus Cristo. Que sejam desatadas agora as ataduras da morte, as ataduras dos vícios, ataduras da pornografia, ataduras da mentira, as ataduras do conformismo, ataduras da preguiça, as ataduras da sonolência, as ataduras da murmuração, as ataduras do ódio, ataduras da falta de perdão, ataduras de raiz de amargura, ataduras do egoísmo, ataduras da avareza. Testemunhe para as pessoas sobre a misericórdia e a graça de Deus na sua vida. Olha o que diz o Salmo 66, verso 16. Venham e escutem, todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por minha alma. Não fomos chamados para o corpo de Cristo para vivermos para nós mesmos. Seja útil aos seus semelhantes. Vida em Cristo é empenho, trabalho, engajamento, participação, comprometimento, colocar o ombro embaixo, estar sempre atento, apoiar o outro. Em nome de Jesus Cristo, ossos secos, escutem a palavra do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo comece a soprar sobre esses ossos secos espalhados no meio do povo de Deus. Comece a andar em nome de Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.